A primeira pergunta aí do nosso episódio para a gente construir esse conteúdo, né? O que tu considera um marketing inteligente? Assim, se é que é possível colocar em palavras e tangibilizar isso, mas na tua visão, o que define um marketing inteligente de um marketing que não é eficiente? Bom, acho que o principal é a definição de objetivos claros, né? Então, a empresa que ela quer investir em marketing de uma forma eficiente e inteligente, ela precisa saber onde é que ela quer chegar. Boa. Então, quem não sabe para onde ir, quem não sabe onde quer chegar, não vai para lugar nenhum, né? Então, o que mais eu vejo por aí, principalmente assim, que as empresas erram quando vão definir estratégia de marketing, é não definir objetivos claros e, portanto, também acabar disseminando a sua atenção em diversos canais e com comunicações que não fazem sentido de acordo com o objetivo que ela tem. Então, eu procuro orientar sempre. Definir objetivos, definir alguma forma de mensurar de acordo com aquele objetivo. Nem todo objetivo vai ser extremamente, como eu posso dizer, específico, né? Vai se traduzir em um número, às vezes é uma percepção, é alguma coisa diferente, né? Mas que se defina como é que a gente vai avaliar o resultado desse trabalho. E a partir disso se define uma estratégia e se traça um planejamento para chegar nesses objetivos. Então isso é marketing inteligente. O marketing não eficiente é aquele marketing que a empresa não sabe para onde ela quer ir, ela começa a investir e comunicar de uma forma que ela não tem clareza sobre o que ela quer e automaticamente também não vai conseguir chegar no resultado que se espera, né? Então, Boa. Seria essa a definição. Tá. Eu vi um corte, dar os créditos, eu vi um corte do Alfredo Soares no podcast da V4, que é o Roy Hunters, né? E ele tava falando sobre isso, cara, sobre as empresas não entenderem o que de fato é marketing, né? E assim, vou dar a minha tradução do que ele falou ali, obviamente que vocês podem procurar depois do corte. Mas basicamente, eu acho que até acho que tu compartilhou esse corte, ou vi que tu curtiu esse corte também, se não me falha a memória. Pode ser. E ele falava basicamente assim, cara, as empresas acham que marketing é apenas comunicar, né? Apenas comunicação. E a comunicação, na verdade, ela é uma das formas de fazer marketing, né? Porque marketing, o conceito de marketing é mercado, né? Eu acho que não existe uma tradução boa para isso, mas é fazer mercado, né? Criar mercado, criar novas possibilidades de mercado, mais ou menos nesse sentido. E aí a estratégia de comunicação, e aí quando a gente vai para comunicação, a gente pode entrar em redes sociais, numa fachada, numa placa, num flyer, enfim, seja qual for o formato de comunicação, ela é uma das estratégias, né, de marketing. Mas o que é para a maioria das empresas hoje, principalmente que o digital trouxe isso, o marketing digital trouxe isso? O que é fazer marketing? Fazer post para o Instagram, né? Ter um calendário de conteúdo, fazer umas trends, uns videozinhos engraçados pro Instagram e postar esses videozinhos engraçados na tentativa de viralizar. Cara, para muitos negócios, para muitas empresas, marketing e comunicação se resume a isso. E tu acabou de dizer, cara, tu nem falou sobre forma de comunicação e sobre comunicação. Tu falou marketing é o quê? Primeira coisa, definir objetivo. Então tu já vê como quebra esse senso que, não necessariamente tu vai ter que fazer o postzinho bonito ou o vídeo para viralizar para te fazer marketing. Tu pode fazer marketing tendo objetivos claros de negócio, de venda, de aumento de equipe, de aumento de faturamento, de aumento de negócio, de aumento de participação de mercado e vários outros pontos. Então acho que aqui a gente já começa também a dividir aí, separar os homens dos meninos, né? Que é aquela velha frase. Porque, cara, marketing é isso, né? Marketing é muito mais pensar em solução, pensar em estratégia, pensar em resultado do que em comunicar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse ponto aí, sobre esse erro que muitas vezes também as empresas têm de achar que o marketing é só comunicar no Instagram, por exemplo, né? Que é o nosso principal canal hoje. Cara, se tiver que definir marketing em uma frase, eu definiria como criar motivos para as pessoas comprarem de você. Caramba. Então, quando a gente vai falar sobre marketing, a gente tem que falar sobre criação de contexto e de narrativa, tá? Elas vão ser a base para qualquer tipo de ação que a gente vai fazer, de acordo com os objetivos que forem traçados. Então, tem aquela coisa assim, cara, toda empresa precisa vender. E esse tem que ser um objetivo de marketing. Mas, quando a gente fala sobre objetivos gerais, como tu mesmo citou, pode haver, eu quero aumentar a minha participação de mercado, eu quero aumentar
o meu faturamento, ou eu quero aumentar o meu número de vendas, que são coisas diferentes, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que vendem para pessoa física para PJ. Então, às vezes, eles têm metas que eles querem aumentar o número de vendas para PJ. Isso não tem a ver diretamente com faturamento, né? Então, quando a gente fala exclusivamente sobre aumentar as vendas, a gente já consegue dividir por diferentes objetivos dentro de vendas, né? E quando a gente vai falar sobre marketing, é como eu consigo fazer com que as pessoas tenham motivos para comprar de mim. E a partir disso, eu crio uma narrativa para que as pessoas entendam esses motivos, e daí eu tenho diversas outras coisas que eu tenho que pensar também depois disso para elaborar uma estratégia de marketing inteligente e eficiente também. Cara, sensacional. Eu estava pensando também nessa questão de ticket, né? Eu lembro que... Eu lembro até uns anos atrás, quando a gente foi fazer uma reunião para entender as necessidades de um cliente, antes de começar a atender. Na época a gente atendia outros segmentos também dentro da agência. E eu lembro desse ponto, agora me chamou atenção, por essa questão de objetivo mesmo. Ele falou, cara, eles estavam com um negócio bacana, tudo redondinho e tal. Na época eles não tinham nem Instagram, pra você ter uma ideia, eles só tinham página no Facebook. Foi lá, antes da pandemia. E eles falaram, cara, a gente quer comunicar de forma mais eficiente, o nosso público ainda usa o Facebook, tal, mas eu quero aumentar o meu ticket médio. Era um serviço, uma empresa que tinha um ticket médio baixo, que era produtos de margem baixa, então acho que na época, acho que o ticket médio devia ser, sei lá, 12, 15 reais, alguma coisa nesse sentido, e eles queriam aumentar para 20 reais. E, cara, na época eu lembro que a gente mapeou essa necessidade, mas sem a consciência de criar ações que solucionassem isso ou que chegassem nisso. Porque daí, assim, a gente era uma empresa que vendia serviço de social media na época. Então a gente pensou, tá, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos fazer promoção, vamos fazer campanha, vamos fazer, sei lá, vamos fazer ads, né? Vamos fazer publicações e tal. Não que não fosse essa ideia, mas a gente não criou uma maneira de mensurar aquilo ali na prática de forma tangível, né? Como aumentar aquele ticket. Então, assim, legal que o cliente já tinha um objetivo claro em relação ao marketing, mas a gente que estava vendendo a solução não tinha uma definição clara de como chegar naquele objetivo. E isso acontece muito no mercado também, né? Porque, eu vendo serviço de estratégia, eu vendo serviço de tráfego, eu vendo serviço de marketing, eu vendo serviço de social media, eu vendo serviço de vídeo, beleza. Mas muitas vezes os objetivos do cliente, os objetivos da empresa, não são solucionáveis com a solução que eu vendo. Né? E eu acho que talvez aqui chegue um gancho já pelo teu trabalho, porque o teu trabalho é entender realmente a necessidade do cliente e aí oferecer uma solução condizente. Comigo acontece muito isso. O cara chega e diz, cara, eu quero um orçamento aí, quero fazer tráfego pago, quero fazer anúncio, tenho um negócio assim, eu tenho um produto assim, serviço assado, blá, 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 quero um orçamento. Cara, eu vou olhar a comunicação, eles não têm uma comunicação eficiente. O cara não tem um Instagram eficiente, o cara não tem um site decente, ele não tem uma oferta clara do produto, às vezes é confuso, o produto dele muitas vezes não é um produto competitivo, porque às vezes, cara, tu vai na Amazon e o Mercado Livre vai encontrar muito mais barato a mesma solução. E eu digo assim, cara, teu problema não é tráfego, cara. Sabe? Tipo assim, se o cara quiser me contratar, ele vai ter que querer muito, porque normalmente eu não vou lá oferecer, sabe? Dizer, não, beleza, vamos solucionar. Por quê? Porque, cara, tem várias outras coisas antes que ele precisa fazer antes de começar a fazer tráfego. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre esse aspecto aí, sobre como é importante entender esses objetivos, né? Ainda nesse contexto de entender os objetivos, e a partir desses objetivos definidos, assim, quando é marca, quando é venda, quando é aumentar a venda para um público específico, quando é participação de mercado, como que tu enxerga isso e como que tu adota daí as soluções e a estratégia em cada uma dessas áreas, se tu pudesse citar, né, contextos e áreas diferentes? Cara, assim, principalmente no serviço, eu costumo dizer que o sucesso do projeto, ele começa antes do projeto iniciar, porque passa muito por a gente conseguir entender quais são os objetivos daquela empresa, daquele cliente, para daí a gente definir um plano de ação. Se a gente erra na definição dos objetivos como prestador de serviço, a gente não consegue, primeiro, já de largada, planejar, ter um plano de ação eficiente, né? Que vai conseguir fazer com que o cliente também cumpra com os objetivos que ele tem com aquele trabalho. E também na definição de expectativas, né? Quando a gente seta a expectativa do nosso cliente, também está linkada com os objetivos dele, Verdade. Com o resultado que ele espera. Então, é muito importante que, antes de iniciar o trabalho, eu considero isso para
praticamente todos os tipos de serviço, que a gente sete as expectativas, a gente defina objetivos para daí a gente ir para a parte de plano de ação e depois a parte de execução, né? Legal. E, cara, assim, geralmente as diferentes empresas, às vezes do mesmo segmento, elas vão ter uma visão totalmente diferente, elas vão viver um contexto totalmente diferente, elas vão ter objetivos totalmente diferentes e o plano de ação vai ser totalmente diferente. Então, o brand, às vezes uma empresa ela está com uma dificuldade, ela está com uma operação comercial extremamente eficiente, faz mais sentido para ela investir em comunicação de marca, em gerar valor através da marca, para que aqueles clientes, em gerar demanda lá no consumidor final, se ela vende daqui a pouco no B2B para alguma loja, daqui a pouco a empresa está com uma dificuldade comercial já no B2B, então tu tem que focar num público diferente, né? Não vai focar lá no consumidor final, porque tu precisa primeiro vender então para o cara da loja, que é uma dor da empresa. Então, uma empresa do mesmo segmento ela pode ter diferentes tipos de problemas. Então, o plano de ação ele vai mudar e o segredo é conseguir ouvir a empresa, entender o que ela quer, o que ela busca, conseguir identificar os principais problemas e, a partir daí, definir um plano de ação em termos de marketing, comunicação. E daí vai desde online, né, que é o que tu comentou antes de redes sociais e tudo mais, até o offline, né, que é, cara, marketing às vezes está em coisas simples, em tu, daqui a pouco, prestar um bom atendimento, gerar uma experiência diferente para o teu cliente. Então, legal. O marketing ele não é só comunicação, como tu citou antes também. Ele está envolvido, às vezes, em pequenos detalhes e engloba praticamente toda a operação da empresa, a empresa como um todo, né? Então, isso é muito legal, ao mesmo tempo que é muito desafiador, é complexo, mas também é fascinante, porque às vezes a virada de chave está num detalhe que a gente não percebeu. Eu tenho um case legal para compartilhar até. No início da minha trajetória, eu trabalhei dentro de uma agência de publicidade, né? E dentro dessa agência de publicidade, a gente tinha processos, então, e metodologias de atendimento para com os nossos clientes. E eu lembro que a gente atendia, então, gestão de redes sociais, a gente vendia pacotes, né, de determinado número de posts por mês, e automaticamente a gente tentava fazer a produção, trabalhava com planejamentos mensais e fazia a produção, daí depois da aprovação do planejamento, produzia todos os materiais já no início do mês. Tá? Então, a partir dali, a gente já tinha todo o material que estava planejado, tudo pronto. E a gente fazia o envio de todo esse material no final do mês ali para a empresa fazer a aprovação. Depois que ela fez a aprovação, a gente programava o mês todo, né? E a gente começou a perceber que a gente começou a ter muito problema com as empresas, assim, em termos de ruído, de comunicação, de retrabalhos, até cancelamentos de contrato e tudo mais, né? E daí a gente começou a se perguntar o que a gente poderia fazer para melhorar. E eu identifiquei que, ao mesmo tempo que esse processo ele era eficiente, a gente entregava tudo que estava acordado dentro do escopo, da melhor forma possível, quando a gente fazia o envio de todo o material no início do mês, o cliente, a empresa, ela ficava o mês inteiro sem conversar com a gente, né? Então, eu propus uma otimização de processo, que foi o quê? A gente produzir todos os materiais, como a gente sempre fazia, então o nível de operação não tinha diferença, só que a gente fazia envios semanais dos materiais. Boa. E isso, cara, foi assim um divisor de águas. Melhorou muito o relacionamento que a gente tinha com o nosso cliente e diminuiu muito também o cancelamento de contratos. A gente aumentou muito a nossa retenção. Por quê? Eu gosto muito de um conceito que chama percepção de valor. Porque uma coisa é o que eu entrego, o meu produto. Outra coisa é como as pessoas percebem aquele produto. Boa. E quando eu vou falar sobre venda, eu preciso fazer com que as pessoas percebam o valor do meu produto. Não adianta eu ter um bom produto, eu fazer as coisas da melhor forma possível. Eu preciso fazer com que as pessoas percebam que realmente aquele produto é muito bom.
E às vezes está num detalhe, que é o estar me relacionando por mais tempo com o meu cliente. Isso faz com que aumente a percepção de valor dele sobre o meu trabalho. Na prática, o trabalho não mudou nada, porque a gente planejava da mesma forma, a gente executava da mesma forma e eram os mesmos materiais, mas a percepção que o cliente tinha sobre o nosso trabalho melhorou muito. Isso é marketing. E era um detalhe dentro da nossa operação. Então, às vezes, o detalhe, a virada de chave para resolver um problema, de aumentar a retenção de clientes, de fazer o cliente ficar mais tempo comigo, de gerar mais indicação pelo cliente estar satisfeito, é uma questão de processo. E isso é marketing também. Foi isso aí, pessoal. Para hoje deu, né? Pô, sensacional, cara. Sensacional, é isso aí, cara. É isso aí. Não tem nada a ver, não tem nada a ver diretamente com a forma, com a comunicação, com o post no Instagram, cara, é entender um processo que tu pode tornar mais eficiente, né? E aí, assim, talvez, eu não sei se vocês conseguiram medir diretamente, né, o impacto disso em retenção, LTV e tudo mais, mas sem dúvida teve um grande impacto, né, em LTV e retenção. Sim. E a gente passou por esse processo também, só que a gente estava na outra ponta. Eu estava na ponta, a gente era uma agência nova quando a gente começou, e eu estava na ponta dessas empresas que saíam, por exemplo, de agências que trabalhavam com esse formato, que vocês trabalhavam e diziam, cara, a gente recebe tudo no início do mês, fica o mês inteiro, às vezes a gente pede uma coisa na metade do mês, isso vai vir só no mês seguinte. Uhum. E aí as pessoas reclamavam, o empresário realmente, justamente reclamava dessa percepção, porque ele achava que no mês inteiro ele não estava sendo atendido, não estava sendo feito coisa, cara, não tem nada a ver, né? E aí eu atendi essas pessoas, entendeu? Eu atendi esse cliente, peguei muito cliente assim na época. E aí a gente tinha essa metodologia que utiliza. A gente tinha o planejamento mensal e a gente executava semanal. Só que a gente não executava nisso mesmo, a gente executava ainda semanal porque como mudava muito, né? A gente ainda não executava antes para não ter retrabalho depois. Então a gente executava semanal. Início da semana a gente confirmava os materiais, via se tinha algum ajuste e confirmava. E cara, é sensacional, assim.